Incrível o que Jorge Igor falou. Ele deu uma aula sobre esse lance de Andreas Pereira. Fica até o final do vídeo e vê o argumento dele. Sensacional, concordo com tudo que ele falou. Então é isso, todos os créditos para Jorge Igor. Que aula ele dá, assiste até o final que foi uma aula esse corte que eu separei dele. Deixa o like, se inscreve no canal, hype o vídeo. Então é isso, vamos ver agora o corte que eu separei. Valeu! Debate, esse tema na verdade ele é atemporal. A malandragem do futebol, essa discussão ela é muito antiga. E eu acho que o lance do Andrés vai desdobrar um mar de possibilidades de análise aqui, tá? Então, a primeira coisa, né? Como eu tenho dito aqui, eu tenho pensado muito nisso, a diferença entre a forma que o jornalista encara um acontecimento do futebol e a forma que o torcedor encara. Então, eu não quero nem ter a pretensão de vender que a minha ideia é a mais limpinha e correta, como também não quero ter a pretensão de mudar a ideia de ninguém, de diminuir a paixão. Ah, não, vamos tornar a paixão do torcedor algo mais racional, vamos educá-lo. Eu não quero ter essa pretensão. Eu acho que não cabe a mim. Eu acho que é uma reflexão que cada um vai ter que fazer internamente. Eu acho que muito disso tem a ver com os valores que a gente carrega, com os valores que são... Esses valores. Os valores que você tem que ter e não ganhar a qualquer custo. Transmitidos. E no caso do jornalista, tem um adicional que é a responsabilidade profissional. O jornalista, como alguém que influencia a sociedade de alguma forma, querendo ou não, achando isso bom ou ruim, você sabe que isso acontece. Quem tem o poder de um veículo de comunicação, de um canhão de comunicação, de um celular como é hoje, né, e consegue expressar as suas ideias, consegue se fazer entender, consegue convencer pessoas, ele está influenciando pessoas. Então, a partir do momento que você está nessa posição, você precisa ter um senso de responsabilidade muito apurado, muito grande. Eu não posso estimular certos comportamentos. Eu preciso ter esse cuidado. Então, do lado de cá, sempre vai existir. Posso escorregar num ou outro tema, né? Os seres humanos falham, eu sou falho, imperfeito. Mas do lado de cá sempre vai haver a tentativa de pautar as opiniões por aquilo que eu acho correto, por aquilo que eu acho que melhora a nossa vida enquanto sociedade, a nossa convivência, certo? Então, é isso. Quando eu chego aqui e falo, pô, o que o Andrés fez, cara, é aquela malandragem que a gente tem que condenar, é baseado nesses pilares aqui que eu acabei de destacar, certo? Então, o que o Andrés fez vai ser exaltado pelo torcedor, vai ser tratado como a malandragem do futebol. Exatamente. Não, gente, isso é do futebol, isso é do jogo. Quando não deveria Vamos normalizar isso, ganhar a qualquer custo. ser. Quando não deveria ser. Aliás, várias coisas eram do jogo e não são permitidas mais. Então, você quer ver uma coisa que era do jogo e que hoje não é permitida mais? A geral do Maracanã. A geral do Maracanã, ela era democrática? Ela era democrática. Os ingressos custavam muito pouquinho, R$2, R$2,50, R$5, até menos. Era muito barato. A geral ainda pegou a época do real, né? No finalzinho da geral já era plano real. Era muito barato, então o torcedor podia ir ao estádio, o torcedor de renda baixa, muito legal. Sob esse aspecto, a geral era muito legal. Só que a geral impossibilitava que o torcedor tivesse a experiência de assistir ao jogo. O cara pagava para não ver o jogo. O cara pagava para ver um monte de perna de repórter passando na frente dele, galera do banco de reservas levantando, os dois bancos na frente. O cara não via o jogo. Não via. Via mal e porcamente o jogo. Num nível abaixo do nível do campo, praticamente. E isso acabou, porque isso não cabe. Porque essa não é a forma de você colocar pra dentro do estádio o povão. Ah, não, o povão tá dentro do estádio. Ah, mas bota ele nesse canto aí que eles não vão ver porra nenhuma. Não é assim. Não é. Pra fazer desse jeito, então, peraí. Isso mudou. Não é verdade? O canto homofóbico, o canto racista no estádio, quer dizer, não mudou totalmente, porque o que a gente mais vê ainda, que a gente vê com alguma frequência isso acontecer, é canto homofóbico, né, canto racista na Libertadores, manifestação racista na arquibancada. Só que isso não era um negócio condenado como é hoje. Isso meio que, é coisa do futebol. Isso mudou. Fumar em estádio de futebol, mudou. Tinha treinador que fumava na beira do campo. Chegava lá e
Na Quer normalizar isso. Itália, super comum. Você pega jogos dos anos 90 aí do campeonato italiano, os caras estão lá. Na Europa, hein? Os caras estão lá, ó. Isso mudou, porque se entendeu que o tabaco faz um mal terrível às pessoas, provoca câncer de pulmão, não é um hábito socialmente, né, bonito. Eu acho muito incômodo. O cheiro do cigarro, a pessoa que está fumando ao meu lado, eu detesto, assim. Acho que está no top 5 de coisas que me incomodam, que eu odeio nessa vida. Então, é um péssimo exemplo. O cigarro deixou de ser um negócio que na juventude era sinal de gente descolada pra cafonice. Hoje é um negócio brega, cafona, cringe. Porra, o cara fuma. Mudou. Claro, agora tem o cigarro eletrônico, tem o vape, tem outras merda aí. Mas o conceito mudou. A ideia que se tinha de normalização não existe mais. Então, as coisas vão mudando no futebol. Os comportamentos vão mudando. Por que esse comportamento não pode mudar? E aí a gente precisa refletir sobre o papel do jogador enquanto ídolo, enquanto figura pública. E também discutir a hipocrisia de alguns discursos. Porque eu acho muito curioso o jogador de futebol que se reúne para fazer nota sobre gramados ruins, fazer o que o Andréas fez no domingo, ir lá e danificar o gramado para ferrar o outro. É o que eu sempre digo aqui, quando o Flamengo fez aquele movimento ano passado, não, vamos pro gramado, vamos padronizar os gramados, gramado natural, eu olhei para aquilo e falei, peraí, o Flamengo agora vai ser o bonzinho que vai querer moralizar o futebol brasileiro, ele vai querer o melhor padrão de gramado pro futebol brasileiro. Não, ele tá vendo dele. Ele tá vendo dele, porque tirar o gramado sintético é atacar uma fonte de receita do Palmeiras e da W Torre, que é o principal concorrente dele hoje das competições do Brasil. É atacar uma fonte de receita do Botafogo, que faz show. Então, ele não tá tão assim preocupado com o bem do futebol brasileiro. Ele tá vendo o lado dele primeiro. É assim que o jogador de futebol se comporta. O jogador de futebol no Brasil, em média, ele pensa no dele. O discurso é coletivo. Mas a ação individual é sempre pensando no dele. O que o Andrés fez ali foi pensar no dele. Ele não pensou no Memphis como um companheiro. Ele pensou no dele. Pô, excelente, tem ninguém vendo. Pezinho aqui e um abraço. E aí, nossa, malandragem. Porra, esse sabe ganhar um clássico. Esse teve o espírito de clássico. É o pensamento que muita gente vai ter. Que aula, galera. Que aula de Jorge Igor. Ele falou tudo o que eu penso, na minha opinião. Não pode normalizar isso. Não pode. Não pode. Ele ganhou o clássico normal. Se não tiver punição rigorosa, vai continuar fazendo, vai acontecer. Todo mundo vai esquecer, a poeira vai baixar. E depois alguém vai se distanciar porque você está pressionando lá o árbitro, não está nem ligando com vai lá e outro, pode acontecer. Isso numa Série A não cabe. É como a gente falou. Lá na Inglaterra, ele pegaria muitos jogos e ia ser punido financeiramente, ia ser punido de outras maneiras. Porque você não vê lá isso. Quando faz, é punido. Você não vê lá na Inglaterra. Pesquisar? Você pode ver lá nos anos 90, como o Jorge Igor falou, nos anos 90, anos 70. Mas isso não cabe mais, porque é profissional. Você tá. Esses jogadores são referência. E eu gostei muito quando ele falou do gramado. Muitos querem. Eu não gosto de sintético. Eu não gosto de gramado ruim. Eu prefiro jogar num buraco. Prefere para fazer desse jeito? Prejudicar o gramado? Pensar só no seu? Aí vai dizer, beleza, choro. Ai, que choro de corintiano. Choro, vamos chorar. Beleza. Agora, quando for com o palmeirense, vai ser choro também? Porque ele sabe o que pode acontecer com eles. Ele sabe o que pode acontecer a qualquer momento. Você nem sempre, todos os jogos você tá ligado lá no marco do pênalti. Você pode fazer antes. Então é isso, é uma coisa que não cabe mais. É uma aula de Jorge Igor. Ele expõe muito um dos meus pensamentos, que não cabe mais isso no futebol. A malandragem tem que ser você ser irreverente, driblar. Não tem nada a ver com isso, na minha opinião. É você ser um jogador alegre, driba, mostra seu futebol. Isso é malandragem, futebol, não isso. Isso é malandragem no outro sentido. Que você quer ganhar a qualquer custo. Ganhar a qualquer custo. Não importa se eu prejudico, se eu passo por cima, você quer ganhar a qualquer custo do seu adversário. Não importa o que aconteça, eu quero ganhar. Essa é a minha opinião. Todos os créditos por Jorge Igor. Dei uma aula hoje. E é isso. Valeu, obrigado por tudo. Valeu!